Olá, queridos irmãos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você vai ver aqui que alguém que ama, ele vai falar a verdade independente da circunstância. A pessoa que ama, ele nunca vai ser falso. A pessoa que ama verdadeiramente, se tiver que machucar alguém, se tiver que entristecer o coração de alguém, ele vai entristecer, mas vai falar a verdade, ele não vai ser falso. Há muitas pessoas que dizem amá-lo, mas é um amor tão barato, é um amor tão pequeno, é um amor tão fingido. Aquela pessoa que às vezes bate no seu ombro, que às vezes anda até ao seu lado próprio, diz amá-lo, mas por detrás é uma falsidade terrível. Mas a pessoa que verdadeiramente ama, não vai ter medo de falar a verdade, vai falar em toda e qualquer circunstância, independente se quem está ouvindo vai gostar ou não. A pessoa que ama, ela vai sempre falar a verdade para o bem daquele próprio alguém. Provérbios 27:6, olha o que está escrito: leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Como eu acabei de falar, ou mencioná-lo, como você preferir, a pessoa que ama a outro, ele não vai mentir. Tem tanta gente que se apoia numa mentira, por exemplo, e passa a vida inteira apoiado naquela mentira, escondendo algo. Isso não é amar. Quem ama não vai esconder a verdade jamais. A pessoa quando ama vai falar a verdade em todas e qualquer circunstância. A pessoa quando ama não vai ser falso. A pessoa que ama vai abrir o coração e vai falar o que sente. A pessoa que ama não vai ser uma coisa na frente por detrás ser outra, independente se aquele alguém vai gostar ou não, mas porque ele ama vai falar a verdade. Leais são as feridas feitas pelo que ama, ou seja, a pessoa que é honesto, né? A pessoa que é verdadeira, verdadeiro, não vai viver apoiado na falsidade, não vai viver apoiado no engano, enganando a si mesmo, não vai viver apoiado na mentira, vai falar a verdade, doa quem doer, vai falar a verdade, alguém gostando ou não. Alguém que ama o próximo, porque quando se fala de amor, o amor ele não deve estar presente apenas na vida matrimonial, ele tem que estar presente na família, tem que estar presente na igreja, tem que estar presente no trabalho, tem que estar presente numa amizade. O amor ele tem que estar presente em todas as circunstâncias. E a pessoa que ama, ela vai falar a verdade, independente se o outro vai gostar ou não. E quando se trata da verdade, tem pessoas que se sentem ofendidas. A pessoa que se ofende com a verdade é porque tem algo a esconder. A pessoa que se sente machucado, ferido com a verdade, é um sinal de que aquele alguém está andando errado. Hoje em dia se inventam tanta coisa para tentar jogar outras debaixo do tapete, mas verdade sempre será verdade. E toda verdade, mais cedo ou mais tarde, ela aparece, porque não há nada em oculto que não seja revelado. Verdade foi, é e será verdade sempre. E a pessoa que de fato ama não vai esconder o que é verdade de ninguém. A pessoa que a ama não vai ter medo de falar a verdade. Alguém diz amar a outro, só que aí a pessoa fica escondendo algo. Alguém diz amar a outro, mas é fingido, é falso, ama da boca para fora, porque é falso para com o irmão, é falso no relacionamento, na vida matrimonial. Diz amar, mas não tem confiança. Que amor é esse sem confiança? A confiança é a base do relacionamento. Ah, pastor, meu marido diz que me ama, mas ele me ciúma igual a caipora. Então ele é a própria caipora, porque ciúme é coisa do diabo, sabe? Se o teu marido te ciúma, irmã, ele não te ama coisa nenhuma. Quem ama confia. Ah, é a esposa de igual modo.
o amor tem que ter confiança. Se não tem confiança, não é amor, é doença. É que seu marido é doente, é isso que ele é. A esposa que ela é doente também, porque a base do amor é a confiança. Se não tem confiança, não é amor. Aqui leais são as feridas feitas pelo que ama. A pessoa que ama não vai ter medo de falar a verdade. A pessoa que ama, a confiança é a base, independente do aspecto. Mas se há outras coisas que saem fora dos parâmetros da palavra amor, isso aí já não é o próprio amor em si, já são outras coisas. Porque a pessoa que ama, ela nunca vai fugir da verdade, não vai viver apoiado no medo. A pessoa que ama não vai viver apoiado na desconfiança. Quem ama não vai viver apoiado no ciúme, apoiado na mentira. A pessoa que ama não vai viver apoiado no que está debaixo do tapete. Doa quem doer, goste quem gostar, vai falar a verdade sempre. Por isso que a verdade às vezes fere alguns. Por isso que algumas pessoas se sentem machucadas por causa da verdade. Por isso tem pessoas que se sentem feridas por causa da verdade. Porque quando algo é verdade de fato, ou quando a verdade vem à tona, ou certas pessoas quando ouvem a verdade se sentem muitas vezes frustrado, magoado, ferido, é porque tinha algo debaixo do tapete. E Deus tirou o que estava debaixo do tapete e mostrou, para dizer assim, isso não era amor, isso era falsidade, isso era doença, isso era engano. A pessoa que ama nunca vai esconder a verdade de ninguém, inclusive daquele alguém que você diz amar. Tem irmãos que dizem assim, aliás eu já passei por isso, já fizeram isso comigo, pegar o telefone e dizer, oh, se precisar manda uma mensagem, pode contar comigo, eu sou teu amigo. Você sabe que pode contar comigo porque der e vier. Quando eu precisei, eu mandei a mensagem, sabia que não ia me responder. Aquele alguém viu, tem anos, até hoje não me respondeu. E nunca vai me responder. Sabe por quê? Porque era falso, era fingido, estava sendo falso para comigo. Certamente tem pessoas assim para com você também. Mas a pessoa que ama, ela não vai se esconder. A pessoa que ama, ela vai ser sincera, sincero, vai falar a verdade, independente do momento, da hora. Por isso que tem pessoas que se sentem feridas por causa da verdade. Tem pessoas que se sentem machucadas por causa da verdade. Significa que não estava sendo leal, porque quem é leal não vai se sentir ferido. A pessoa que é leal não vai sentir-se machucado, porque estava vivendo na verdade. Agora, quando a verdade machuca, fere, é sinal de que aquele alguém estava andando errado, rejeitando a verdade. Tem pessoas que você vai falar a verdade, eles viram a cara. Tem pessoas que você vai falar a verdade, a pessoa baixa a cabeça e sai para não ouvir. Está andando errado. Tem pessoas que você vai chamar a atenção para o bem da própria pessoa, porque você a ama, você quer o bem àquele alguém. Sabe o que alguns fazem? Se retira, não quer dar ouvido. É sinal de que está andando errado. Porque a pessoa que aceita a verdade, que anda na verdade, que vive na verdade, não vai fugir dela. Quem foge da verdade é um sinal claro de Deus, de que aquele alguém tem alguma coisa debaixo do tapete. Tem alguma coisa a esconder. Quem é leal é diferente. Quem é leal vive em torno da verdade, em função da verdade. Olha, se alguém é leal e vive em função da verdade, ele não vai fugir dela. Para finalizar, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe aquele irmão, aquela irmã que beija no seu rosto, na sua face? Nossa, amigo, eu estava com tanta saudade. Quanto tempo? Nossa, aquela amiga faz tanto tempo que eu não vejo. Aí encontra, vai lá, dá um abraço, um beijo no rosto, diz que estava morrendo de saudade. Quando sai de perto faz até o sinal da cruz. Nossa, aquela caipora, eu achei que nunca mais ia encontrar, estava tão feliz longe, na frente abraça, beija por detrás. Não passa de fingimento. Tudo debaixo do tapete, tudo errado. Mas a pessoa que é verdadeira vai falar a verdade independente da circunstância do momento, porque é leal. A pessoa que é leal não está preocupada se vai magoar alguém. A pessoa que é leal, se tiver que ferir alguém por causa da verdade, vai ferir. A pessoa que é leal, se tiver que entristecer alguém por falar a verdade, vai entristecer, mas vai falar a verdade. A pessoa que é leal não vai passar a mão na cabeça de ninguém.
A pessoa que é leal não vai proteger o erro de ninguém. A pessoa que é leal não vai aceitar o erro de ninguém. Vai viver a verdade, alguém gostando ou não. Vai falar a verdade, doa quem doer. Alguém que é leal vai falar a verdade, mesmo que aquele alguém não goste. Mas a verdade tem que ser dita. Porque aquele alguém é leal, é verdadeiro, verdadeira, sincero, por isso falou a verdade. O que nem, aliás, é o que a maioria não está pronto para ouvir a verdade. Por isso muito se sente ofendido. Por isso você que me ouve, fica aqui a recomendação da palavra. A pessoa leal, né? Leais são as feridas feitas pelo que ama. Se você tiver que entristecer alguém, se for necessário, entristeça. Se você tiver que chatear alguém por conta da verdade, deixa que aquele alguém se chateie, mas fala a verdade. Porque leais são as feridas do que ama. Quando se trata da verdade, se você decepcionar alguém, Deus vai derramar bálsamo, vai curar aquele alguém e convencer de que você estava na razão, estava certo. Mas nunca esconda a verdade. Mesmo que cause ferida em alguém, mesmo que possa doer naquele momento, mas aquele alguém vai te agradecer depois. Verdade sempre será verdade. E a verdade a gente nunca pode esconder de ninguém, e nem podemos aceitá-lo que outros escondam de nós de igual modo. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você entenda que a gente temos que ser verdadeiro sempre, temos que exigir que os outros sejam conosco, porque a pior coisa é a tal da falsidade. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.